A gente teve a 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e para alguns nordestinos foi bom, para outros foi ruim. Vamos botar aqui na tela agora. Já dá o like aqui, tá, galera? Eita, eu tô com a minha câmera. Minha câmera tá no lugar errado, né? Vou botar aqui embaixo. Agora sim. Então, a gente teve no começo já da rodada 2 jogos ruins para 2 nordestinos, né? O Náutico perdendo para a equipe da Ponte Preta 1-0. Ponte Preta líder do campeonato, mas um resultado muito ruim para a equipe do Náutico, que tinha se recuperado na tabela de classificação, mas que agora tem essa derrota, né? Então, assim, não tá numa situação tão crítica a equipe do Náutico, mas que perde uma partida aí dentro de casa, né? E a Ponte Preta dispara aí rumo à classificação, né? Acho que a Ponte tá caminhando a passos largos em direção a essa classificação. CSA e Confiança empataram em Maceió também e o resultado foi ruim para os dois. O CSA, se tivesse ganho, teria entrado no G8, né? Estaria aqui com 12 pontos, ainda tá nesse bolo, né, ainda tá nessa briga aqui por essa classificação, mas perde pontos para o Lanterna em casa. Então, sem dúvida, para a equipe do CSA, esse foi um resultado horrível, né? Deixar pontos dentro de casa, principalmente contra o Lanterna, e outro também que deixou pontos em casa, o vice-Lanterna, o Anápolis, na estreia do campeonato. Então, para o CSA foi horrível esse jogo, né? Deixa pontos importantes. E para o Confiança foi ruim também, porque o time, a cada rodada que passa, vai se complicando mais na tabela, certo? Então, assim, em algum momento, o time do Confiança vai estar numa posição tão ruim que qualquer empate vai ser ruim. Vai precisar ganhar de todo mundo, vai precisar ganhar em casa, vai precisar ganhar fora, né, no desespero para tentar sair da zona do rebaixamento, né? Tá numa situação muito crítica a equipe do Confiança. E é como eu falo, às vezes a sua fase ruim, ela se estende por tanto tempo que acaba minando toda a confiança de seus jogadores. Então, para sair de uma fase ruim que dura muito tempo, é mais difícil, cara. Muito mais difícil. Então, a equipe do Confiança já não ganha há muito tempo e vai se afundando aí numa situação crítica a equipe do Confiança, certo? O Itabaiana venceu a equipe do Caxias. Itabaiana consegue um grande resultado, né? Era o vice-lanterna, né, na verdade não, né, o Itabaiana, ele tinha 4 pontos. Se ele tivesse perdido, ele seria o vice-lanterna, né, mas ele só sobe aqui uma posição e ganha do Caxias, que era o vice-líder nessa rodada. Então, grande resultado da equipe do Itabaiana. Assim como foi um bom resultado também do ABC, fora de casa contra o Londrina. O Londrina é um time forte também aqui da tabela de classificação, né, terceiro colocado aqui, e o ABC consegue um pontinho importante ali fora de casa. Né? Não escala a tabela, mas enfim, bom resultado aí para a equipe do ABC. Empatar fora de casa, principalmente contra um time lá do topo, é um bom resultado. Se fizer o dever de casa também, obviamente. O Botafogo venceu aqui a equipe do Retrô, e aí teve até o comentário aqui do PH, né? O Retrô levou gol do Botafogo com 3 minutos em campo. E aí, resultado bom para o Botafogo, ruim para o Retrô, obviamente, né? O Ituano empatando aqui com a equipe do Floresta. Bom resultado também da equipe do Floresta, que se mantém aqui pelo menos a uma certa distância da zona do rebaixamento, né? Tá com 9 pontos e tira pontos aqui da equipe do Ituano, né? Fora de casa. Ituano é um adversário chato. O Ipiranga ganha de 1-0 aqui da equipe do Tombense, e aí eles trocam de posição, né? O Tombense sai do G8 e o Ipiranga entra no G8. Lembrando que na rodada passada, o Tombense estava no G8, né? À frente do CSA, porque eles estavam empatados em tudo, pontos, número de vitórias, saldo, gols marcados, e o Tombense estava à frente do CSA no saldo. No saldo não, no número de cartões vermelhos, certo? O Tombense não tinha tido nenhuma expulsão, o CSA tinha tido uma naquele momento. E aí agora o time do CSA se mantém aqui na 9ª colocação, né? Atrás do Ipiranga no número de vitórias. Então tá aí, né? Aquilo que eu falei é importante. É melhor você ganhar uma partida e perder 2 do que você empatar 3. Olha o CSA atrás do Ipiranga aí no caso, né? Nesse critério de desempate. O Anápolis empatou com o Maringá.
tira pontos importantes aí da equipe do Maringá também, né? E o Anápolis, um time que não ganhou ainda no campeonato. O Lanterna, Confiança, já ganhou. O Anápolis não, né? Então, assim, é um time que empata muito também. E isso é ruim. É exatamente isso a mesma coisa que eu falei do CSA serve pro Anápolis também, ó. Time que não ganha, perde no critério de desempate. O Guarani tá à frente do Anápolis por conta disso, tá? O Guarani empata aí com a equipe do Figueirense, 2 times ali da zona do rebaixamento, né? Figueirense e Guarani. Agora, né? O Figueirense entra na zona com a vitória do Itabaiana. E a gente teve também Brusque 1, São Bernardo 0. São Bernardo, próximo adversário aí da equipe do CSA. E o Brusque consegue uma escalada boa aqui na tabela de classificação. Mas agora, nesse momento, a gente ainda tem um campeonato muito embolado, né? O primeiro time dentro do G8 é o Ipiranga, tem 10 pontos. E ele tá a 3 pontos do Itabaiana, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ainda tá muito embolado. Uma vitória pode mudar demais o patamar de alguma equipe, né, no campeonato. E uma derrota também pode ser uma tragédia. Olha o Botafogo da Paraíba aqui, ganhou 5 posições com uma vitória, né? Então, ainda é um campeonato muito embolado, mas que a gente tem aqui pelo menos a sinalização de algumas equipes que eu acho que vão brigar fortemente por essa classificação. Ali, até talvez os 5 primeiros, Ponte Preta, Brusque, Londrina, Caxias e Maringá, talvez eles sejam fortes candidatos aí, né? Mas o único que acho que é Pô, na verdade, velho, os times vão trocando muito de posição, né? Na rodada anterior a gente falava Ponte Preta e Caxias jogando bem. Aí agora o Caxias perde, desce 2 posições, o Brusque ganha, sobe 2 posições, né? Então ainda tá muito nessa fase de se estabelecer, né? Mas daqui a pouco a gente já chega na metade da competição, né? Faltam 2 rodadas pra gente chegar na 9ª, e aí a 10ª já é meio que a virada da metade da competição, né? Então a gente vai ter esse termômetro aí também, eu diria, né, da tabela de classificação. Mas a gente vê aí um campeonato bastante embolado, né? O Londrina com 13 pontos é o terceiro colocado. O CSA fora da zona de classificação, que é o nono, tem 3 pontos a menos do que o Londrina. Então, uma vitória, como eu falei, né? Uma vitória muda muita coisa. Se o CSA tivesse aproveitado o mando de campo contra a equipe do Confiança, estaria com 12. Teria com 12 pontos aqui na mesma posição do Maringá, né? Atrás por conta dos critérios de desempate, talvez, né? Com 12 pontos, aí teria, se ganhasse de 1-0, por exemplo, estaria com 8 gols marcados, o mesmo saldo, então estaria em sexto, com 12 pontos. Mas enfim, né? Ainda tá tudo muito embolado e imagino que essa briga vai se estender bastante. Acho que poucos times vão disparar realmente, né? Sempre tem essa troca de pontos aqui, alguns times perdendo, outros ganhando, aí um empata lá, não sei o quê. Então, vamos observar aí como fica essa tabela da Série C, mas que ainda tá totalmente indefinida, né?